A França, um país conhecido por sua beleza, sua arte e sua história fascinante. Mas por trás dos castelos deslumbrantes e das ruas iluminadas de Paris, existem segredos sombrios que poucos ousam contar. Durante séculos, histórias de criaturas misteriosas, aparições fantasmagóricas e eventos inexplicáveis assombraram vilarejos inteiros e deixaram marcas profundas na cultura francesa. Seriam apenas mitos ou algo mais sombrio por trás dessas lendas? Hoje, você vai conhecer 5 histórias mais assustadoras que ecoam pelas noites frias da França. Apaguem as luzes, prepare-se e descubra se você teria coragem de visitar esses lugares sozinhos. A Besta de Gévaudan. A Besta de Gévaudan é uma das lendas mais intrigantes e enigmáticas da França, despertando curiosidade e teorias até os dias de hoje. Esse misterioso ser foi responsável por uma onda de ataques brutais entre os anos de 1764 e 1767, na região de Gévaudan, localizada no centro-sul da França. O número exato de vítimas permanece incerto, mas algumas estimativas apontam para até 210 ataques, dos quais pelo menos 113 resultaram em mortes. A maioria das vítimas eram mulheres e crianças, o que aumentou ainda mais o pânico entre os camponeses. A aparência da criatura. Os relatos sobre a aparência da fera variam bastante, mas haviam elementos comuns: um lobo do tamanho descomunal, com corpo musculoso e esguio, focinho alongado, peles escuros e um peso estimado comparável a de um boi. Além disso, testemunhas afirmavam que a criatura possuía dentes enormes, garras afiadas e um comportamento extremamente agressivo. Alguns relatos diziam que sua pele era resistente até mesmo a tiros, o que forçava a ideia de que se tratava de algo sobrenatural. Com o aumento dos ataques, o medo se espalhou rapidamente por toda a região, levando os moradores a evitarem sair sozinhos. Em resposta ao terror generalizado, o rei Luís XV enviou caçadores e tropas militares para eliminar a fera, mas as tentativas iniciais foram inúteis. Diversos lobos foram abatidos sob suspeita, mas os ataques continuaram. Como último recurso, a coroa ofereceu uma recompensa generosa para quem conseguisse matar o monstro. O crédito pelo abate da criatura foi dado ao caçador John Chastel, que, segundo a lenda, utilizou uma bala de prata para derrotá-la. De acordo com alguns relatos, Chastel teria feito uma oração antes de disparar, o que levou à crença de que a criatura era na verdade um ser amaldiçoado e talvez até um lobisomem. Apesar da morte da criatura atribuída a Chastel, as dúvidas sobre sua verdadeira identidade persistem. Alguns historiadores acreditam que os ataques foram causados por uma matilha de lobos particularmente agressivos, enquanto outros defendem a teoria de que se tratava de um animal exótico, como uma hiena trazida da África por colecionadores de animais selvagens. Outras hipóteses sugerem que John Chastel teria manipulado a situação, treinando um cão feroz ou um lobo para atacar as vítimas e assim garantir a recompensa. Há também aqueles que afirmam que Chastel não apenas conhecia a origem da fera, mas era o próprio monstro, alimentando a crença popular de que a Besta de Gévaudan era na verdade um lobisomem. Essa lenda continua a inspirar livros e filmes e séries. Um dos exemplos mais famosos é a longa-metragem francesa O Pacto dos Lobos, Le Pacte des Loups, de 2001. O filme mistura história e fantasia, acompanhando um caçador francês e um guerreiro indígena, iroquês, que investigam os assassinatos misteriosos no sul da França, descobrindo uma conspiração envolvendo o rei da Igreja Católica. Além do cinema, a Besta de Gévaudan também é frequentemente mencionada em documentários, jogos de videogame e até mesmo na literatura contemporânea, mantendo viva a aura de mistério que envolve essa lendária criatura. Embora os séculos tenham passado, o mistério da Besta de Gévaudan continua sem uma resposta definitiva, deixando aberta a possibilidade de que algo mais sinistro tenha assolado as colinas e florestas da França naquela época. Fantasma da Ópera. Todos conhecemos o icônico romance de Gaston Leroux, O Fantasma da Ópera, a famosa lenda sobre o lado oculto sob a majestosa Ópera Garnier. No entanto, pouco se fala sobre a origem do mito do próprio fantasma. Seria apenas fruto da imaginação de Leroux ou haveria um fundo de verdade por trás dessa história? A lenda remota a 1873, quando um trágico incêndio consumiu o Conservatório de Música de Paris. Entre as vítimas estava uma jovem e brilhante pianista chamada Ernest, cujo talento prometia torná-lo um dos maiores músicos de sua geração. Durante o caos das chamas, Ernest
Sofreu queimaduras terríveis que desfiguraram seu rosto para sempre, mas a dor física não era nada comparada à devastação emocional que se seguiu. Entre os mortos estava sua noiva, uma graciosa bailarina que se apresentava no conservatório naquela fatídica noite. Inconsolável e horrorizado com sua nova aparência, Ernest decidiu se esconder do mundo. Temendo ser rejeitado e tratado como um monstro, ele encontrou refúgio nos labirínticos corredores subterrâneos da Ópera Garnier. Lá, sob a grandiosa estrutura do teatro, ele fez uma morada ao lado do misterioso lago artificial, um reservatório criado para conter a umidade do solo e evitar inundações. A água refletiu sua imagem, distorcida como um espelho macabro de sua nova realidade. Isolado do mundo, Ernest se entregou completamente à sua arte. Compôs incansavelmente, derramando sua dor em cada nota de sua obra-prima inacabada, um hino ao amor perdido e à morte. Dizem que por anos suas melodias assombravam os corredores da ópera, durante as noites silenciosas, confundindo funcionários e artistas que juravam ouvir um piano tocando sozinho. Ernest viveu na escuridão do subsolo da Ópera Garnier até o fim de seus dias, tornando-se uma sombra esquecida sob o palco onde outrora sonhava brilhar. Seu corpo, no entanto, jamais foi encontrado. Alguns dizem que ele morreu no incêndio, consumido por sua dor e pela loucura. Outros acreditam que ele ainda vaga pelos corredores da ópera, sua música ecoando suavemente entre as paredes antigas. Será esse o verdadeiro fantasma da ópera, ou apenas mais um mito envolto nas brumas do tempo? O mistério permanece. Até hoje, funcionários do teatro relatam sussurros e notas de piano vinda do subsolo, como se Ernest nunca tivesse realmente partido. As catacumbas de Paris. Conforme a cidade de Paris se expandia há séculos atrás, surgiu um problema alarmante. Os cemitérios da cidade estavam superlotados. O acúmulo excessivo de corpos enterrados sem um planejamento adequado resultava em problemas de saúde pública, com relatos de doenças se espalhando e odores fétidos contaminando o ar. A solução encontrada pelas autoridades foi tão macabra quanto engenhosa. Os mortos seriam realocados para um lugar onde não pudessem incomodar os vivos, nas profundezas do subsolo parisiense. E durante o final do século XVIII, engenheiros e trabalhadores começaram a esvaziar os antigos cemitérios, removendo meticulosamente os ossos de milhares de cadáveres. Os restos mortais foram transportados em carroças cobertas, muitas vezes sob o véu da noite, para evitar o pânico da população. As ossadas eram, então, cuidadosamente organizadas ao longo das paredes dos túneis subterrâneos, formando as, agora icônicas, pilhas de caveiras e fêmures que adornam as catacumbas de Paris. Assim, a cidade-luz condenou incontáveis almas e permaneceram para sempre na escuridão eterna do submundo. Mas os mortos não descansaram em paz. As catacumbas de Paris, além de serem um depósito sombrio de restos humanos, se tornaram um palco de mortes misteriosas e inúmeros desaparecimentos. Com mais de 3.000 quilômetros de túnel estreitos, um verdadeiro labirinto de pedra e escuridão se estende por baixo da cidade. Muitas pessoas atraídas pelo mistério e pela adrenalina de explorar o subterrâneo proibido nunca mais foram vistas. Um dos casos mais conhecidos é o do explorador urbano cujo destino permanece um enigma até hoje. Sua câmera foi encontrada abandonada em meio às passagens escuras, contendo uma gravação perturbadora. Um homem aparentemente desorientado, correndo por corredores desconhecidos, até que sua respiração se acelera e a filmagem termina abruptamente. O que aconteceu com ele? Ninguém sabe. Mas esse não é o único mistério. Muitos visitantes e funcionários que se aventuraram pelas partes acessíveis das catacumbas relatam fenômenos inexplicáveis. Sensação repentina de angústia e sufocamento, como se algo invisível os observasse por perto. Luzes estranhas que piscam e se apagam sem motivo aparente, sombras furtivas se movendo entre os corredores silenciosos e névoas densas que surgem do nada, envolvendo os visitantes em um frio sepulcral. Fotografias revelam orbes flutuantes e figuras espectrais, e talvez o mais assustador registro de fenômenos de voz eletrônica, onde vozes sussurram palavras ininteligíveis, como se os mortos tentassem se comunicar. Para muitos, as catacumbas de Paris são apenas uma atração turística sinistra, um passeio macabro pelo passado da cidade, mas para aqueles que sentem a presença do inexplicável, esses túneis não são apenas um depósito de ossos, mas sim um reino onde os vivos e os mortos coexistem, separados apenas por uma tênue linha de sombra. E se você se aventurasse lá dentro, será que conseguiria encontrar o caminho de volta? Ou Peluda, a feira peluda de La Ferté-Bernard.
Na vastidão de mitos e lendas que assombram a França medieval, uma das criaturas mais temidas foi La Velue, também conhecida como O Peluda. Aterrorizando os arredores de rio Ruisne, na região de La Ferte-Bernard, essa besta mítica fica marcada na história por sua aparência grotesca e pelos estragos que causou às comunidades locais. Diz que La Velue possuía um corpo coberto por uma espessa pele verde, adornada com espinhos venenosos que exalavam um cheiro pútrido e mortal. Sua cabeça era semelhante à de uma serpente, com olhos amarelados e garras afiadas o suficiente para rasgar carne e madeira. Alguns relatos afirmam que seus espinhos eram móveis, podendo ser lançados como dardos contra suas vítimas. Além disso, a criatura possui a habilidade de cuspir fogo ou invocar enchentes devastadoras, destruindo colheitas e afundando vilarejos inteiros em sua fúria. O terror causado pela peluda não se limitava apenas à destruição de plantações e inundações. Ele caçava incessantemente, atacando tanto gado quanto humanos, deixando um rastro de corpos mutilados por onde passava. Seus ataques eram imprevisíveis, e mesmo aqueles que tentavam enfrentá-lo eram incapazes de causar qualquer dano significativo, pois sua pele grossa e espinhosa era impenetrável à arma convencional. No entanto, como todo monstro, a peluda tinha um ponto fraco. A lenda conta que após anos de terror, uma jovem chamada Lagnelle quase se tornou sua próxima vítima, mas seu noivo, um corajoso guerreiro, enfrentou a criatura em um combate desesperado. Quando tudo parecia perdido, ele percebeu que a única parte vulnerável do monstro era sua cauda. Com um golpe preciso de espada, ele cortou o apêndice da besta, que soltou um rugido agonizante antes de cair morto. Com a morte da peluda, as terras ao redor do rio Ruisne finalmente conheceram a paz. No entanto, a lenda permaneceu viva, sendo passada de geração em geração como um conto de advertência sobre as forças ocultas que habitam os territórios selvagens. Até hoje, moradores locais sussurram histórias sobre ruídos estranhos perto do rio e noites de tempestade, e alguns acreditam que a fera pode um dia retornar para terminar sua vingança. O fantasma de Lucy Breheville. Entre as pacatas aldeias de Jujurier e Saint-Paul-de-Varat, no coração da região histórica de Bourget, encontra-se Châtelard, um vilarejo pitoresco envolto em mistério e medo. Apesar de sua beleza rústica e tranquilidade aparente, os moradores locais evitavam sair após o anoitecer. Isso porque dizem que nas sombras da noite, uma figura espectral vagueia silenciosamente pelas antigas ruas de pedra, carregando o peso de um crime hediondo cometido séculos atrás. A lenda fala de Lucy Breheville, um jovem que viveu na época das guerras entre Bourget e Suíça. Em uma noite sombria, movida por razões que permanecem obscuras, Lucy assassinou seu próprio pai de maneira brutal. Alguns dizem que foi um ato de vingança por anos de abuso e violência. Outros que a jovem foi tomada por uma força maligna, que a fez cometer o ato sem razão aparente. Independentemente do motivo, a tragédia marcou a história da aldeia. Após o assassinato, Lucy teria tentado esconder as evidências, lavando as roupas manchadas de sangue na fonte Oisa, uma nascente de água cristalina que se tornou um local de superstição e temor. Seu crime, no entanto, foi descoberto e ela foi condenada a uma morte cruel. As versões divergem. Alguns dizem que foi enforcada na praça central e outros afirmam que foi atirada ao rio com pedras amarradas aos pés. Mas a lenda não terminou com sua execução. Moradores afirmam que às noites de lua cheia ou nas madrugadas nebulosas é possível ver o espectro de Lucy descendo pelas colinas em direção à fonte Oisa. Vestida com trapos esvoaçantes e olhos vazios como duas sombras, ela repete eternamente o ato de lavar suas roupas, tentando em vão remover as manchas do crime que a condenou à perdição. Os mais corajosos que tentaram se aproximar relatam sentir um frio anormal e ouvir murmúrios em meio ao vento, como se a própria noite sussurrasse sua história. Será que Lucy Breheville busca a redenção ou está fadada a reviver sua culpa para toda a eternidade? Independentemente da resposta, os habitantes de Châtelard sabem bem, quando o sol se põe, é melhor evitar a fonte Oisa e os caminhos onde a sombra de Lucy ainda caminha. E assim chegamos ao fim dessa viagem assombrada pelas lendas mais macabras da França. Desde a criaturas sobrenaturais até espíritos atormentados, cada uma dessas histórias carrega séculos de mistério, medo e superstição. Mas será que são apenas lendas? Ou há algo de verdade por trás desses relatos?
Futuramente, poderei trazer mais lendas da França ou de outros países. Qual país você gostaria de conhecer as lendas e histórias que assustam desde crianças até adultos? Deixe nos comentários e até a próxima.